Felicidade. O fim do sofrimento. Felicidade é ter amigos quando surge a necessidade. Felicidade é o contentamento com pouco. Felicidade é o mérito no fim da vida. Felicidade é o abandono de todo sofrimento. DHP 331. O que é isso? Este é um caminho que conduz não somente à felicidade, mas à paz interior também. Começa com o autocontrole e a prática da meditação. Com a mente quieta é quando surge essa felicidade pura que em absoluto não depende de coisas externas. Não precisamos empregar nenhum estímulo externo para experimentá-la, porque é uma paz e felicidade que vem do interior. E quando empregamos esse caminho para abrir mão dos nossos apegos, experimentamos uma felicidade ainda mais profunda. Pratique e por si mesmo você verá que esse é o caminho correto. 2. Sobre a felicidade, o Buda admitiu que os vários tipos de conforto originados do ganho material são uma verdadeira forma de felicidade, mas que é apenas temporária. O tipo de felicidade que obtemos tendo dinheiro, posses, amizades e as experiências associadas com isso é temporário. E por essa razão, há sofrimento oculto nisso. Obtemos a felicidade, mas depois a perdemos novamente, conduzindo a um ciclo no qual a mente quer mais, quer experimentar novamente, quer se apegar e agarrar. E isso traz o sofrimento. Se as pessoas nunca refletirem sobre isso, elas tenderão a ficar aprisionadas nesse ciclo habitual. Mas o budismo nos auxilia a olhar esse processo por dentro, a ver o sofrimento que acompanha o apego à felicidade material e compreender claramente o nosso potencial para encontrar algo que satisfaça mais profundamente. 3. Trabalhar pela riqueza interior. Muito embora sejamos ocupados, muito embora tenhamos família, devemos encontrar tempo para a prática. Praticamos para encontrar a riqueza interior, a riqueza que surge ao ver o Dhamma. Talvez gastemos 40 horas por semana buscando a riqueza exterior, dinheiro e os recursos para viver, mas precisamos também encontrar tempo para desenvolver essa riqueza interior, que é o nosso caminho para a verdadeira felicidade. Sempre que tenhamos algum tempo livre, podemos dedicá-lo a incrementar o nível da nossa atenção plena e entendimento. No fim das contas, temos como objetivo desenvolver a atenção plena e observar a verdade em todos os momentos, quer seja em pé, sentado, caminhando ou deitado. E se fizermos esforço nesse sentido, passaremos a ver que o Dhamma que o Buda ensinou na verdade está muito próximo. 4. A primeira nobre verdade. O Buda nos encoraja a despertar para o modo como as coisas são, a ver a verdade das coisas. Ele nos ensinou a contemplar as 4 nobres verdades, e a primeira nobre verdade é que existe dukkha, insatisfação e sofrimento. Isso é parte da vida. Temos estados mentais tristes, dores no corpo, situações nas quais não obtemos aquilo que queremos, preocupação e medo, tristeza e angústia, separação das coisas e pessoas que apreciamos e amamos. Simplesmente devido a todas as dificuldades decorrentes de viver no mundo, proveniente dos assuntos do trabalho e da família, nos deparamos com situações insatisfatórias e estressantes e condições distintas que trazem para a mente uma noção de descontentamento. Todas essas experiências variadas são chamadas dukkha, sofrimento. Nisso é que precisamos aprender a ver apenas o sofrimento, como uma nobre verdade, que as coisas são assim. Se tivermos fé nos ensinamentos do Buda, então teremos um método para lidar com esses problemas, o sofrimento com o qual nos deparamos. Os ensinamentos nos encorajam a praticar, tentar superar todas as tendências prejudiciais, que são alimentadas pela delusão e pelo entendimento incorreto, e que impedem o surgimento da bondade e da felicidade na nossa mente. Temos que contemplar essas tendências de modo a vê-las com clareza e abandoná-las. Porque se as seguirmos, elas sempre nos irão conduzir ao sofrimento. Se seguirmos a cobiça, ela irá nos conduzir ao sofrimento. Se seguirmos a raiva, ela irá nos conduzir ao sofrimento. Se seguirmos a delusão, ela irá nos conduzir ao sofrimento. Sempre que seguirmos essas contaminações mentais, elas irão nos arrastar na direção do sofrimento e contaminar a nossa mente. Mas elas não acabam nisso, elas não surgem simplesmente e desaparecem. Quanto mais cedemos, mais elas crescem, tornando-se estabelecidas na mente e alimentando-se da nossa falta de entendimento. A única coisa que essas contaminações realmente temem é a virtude, a concentração e a sabedoria. Esse é o caminho de prática que o Buda nos deu, o caminho que conduz diretamente ao abandono da cobiça, ao abandono da raiva e ao abandono da delusão.
No início pode parecer muito duro aceitar o nosso sofrimento, mas mesmo assim tenha consciência dele, mantenha a atenção plena, saiba que o sofrimento é assim. Podemos de repente compreender: a vida simplesmente é assim. Não significa julgar ou emocionar-se por isso, mas somente saber, é desse modo e não poderia ser de nenhum outro modo. Como quando experimentamos algum tipo de problema no trabalho. Sabemos que é normal que os problemas surjam, isso é o esperado. Quando temos esse tipo de consciência, da inevitabilidade das dificuldades, a mente fica em paz. Sabemos que assim é como as coisas são e não sofremos desnecessariamente quando elas surgem. 5. Alguma coisa da qual possamos depender quando decidimos dedicar nosso tempo livre para a prática do Dhamma, então usamos esse tempo para estudar, recordar-nos dos ensinamentos, meditar e desenvolver a paz nos nossos corações. Deixamos de lado as nossas preocupações com o trabalho e a família e conduzimos a mente ao objeto de atenção. Ao estabelecer a atenção plena na sensação da respiração entrando e saindo, estamos desenvolvendo a consciência do momento presente. E quando mantemos a atenção desse modo, sem deixar que ela se desgarre, a mente começará a se acalmar e a tornar-se concentrada. Na medida em que a mente vai se acalmando, ela experimenta o prazer, um sentimento de satisfação interior que surge da ação de observar atentamente um objeto. Junto com esse sentimento de satisfação, a alegria irá surgir, acompanhando o interesse da mente pelo seu objeto de meditação. Algumas vezes podemos até mesmo experimentar uma profunda felicidade e contentamento interior, de um tipo nunca antes experimentado. É uma felicidade interna que surge como resultado dos nossos próprios esforços depois de treinar a mente para permanecer atenta a um único objeto. Ela não surge do contato com coisas externas da forma habitual como falamos da felicidade. Antes de experimentar isso, nós nunca poderíamos ter imaginado que a prática da contínua atenção plena poderia trazer esse tipo de sentimento de satisfação. Mas se desejamos ter uma mente em paz, temos que entender que a verdadeira paz e felicidade podem apenas ser encontradas dentro de nós. Meditação. O desenvolvimento da mente. Não existe jhana sem sabedoria, pana. Não existe sabedoria sem jhana. Aquele que tem ambos, jhana e sabedoria, está mais próximo de Nibbana. DHP 372-6. Os fundamentos da meditação. Em preparação para a meditação sentada, coloque a perna direita sobre a perna esquerda e a mão direita sobre a mão esquerda. Sente confortavelmente com as costas eretas, sentindo-se equilibrado e relaxado. Se perceber que essa postura não é adequada, você pode sentar de um modo que seja mais confortável, até mesmo sentando numa cadeira se for necessário. Não se incline demasiado para a esquerda ou direita, para frente ou para trás. Não incline a cabeça demasiadamente para trás ou a deixe pendurada para baixo. Feche os olhos o suficiente de modo que você não se sinta tenso ou pressionado. Agora, estabeleça a atenção e imagine que você está sentado totalmente só. Seguindo e contando a respiração, primeiro dirija a sua atenção para seguir a inspiração à medida que ela passa em 3 pontos distintos, começando no nariz, descendo através do coração e terminando no umbigo. Segundo, siga a expiração em ordem reversa, começando no umbigo, subindo através do coração e terminando no nariz. Com a atenção plena estabelecida na inspiração e expiração e depois de conseguir habilidade na notação desses 3 pontos, continue então com plena atenção nas inspirações e nas expirações apenas no nariz. Mantenha a atenção na sensação da respiração observando apenas esse ponto. Se você descobrir que a mente se distraiu, vagueando para o futuro, pelo passado, pensando diferentes coisas, então reestabeleça a atenção e deixe de lado esses pensamentos. Se a distração persistir, então temos que incrementar o esforço. Uma boa técnica para ajudar a incrementar a concentração é contar a respiração em pares. Ao contar em pares, contamos 1 ao inspirar e 1 ao expirar. Com a inspiração seguinte contamos 2 e com a expiração 2. Depois em 3, 3, em 4, 4, em 5, 5. Primeiro contamos em pares até 5. Depois do 5º par recomeçamos novamente do 1, e aumentamos a contagem das inspirações e expirações um par de cada vez. Contamos em 1, em 2, em 3, até 6.
Depois de contar cada par de inspiração e expiração, começamos novamente no 1 e aumentamos um par de cada vez até chegar no 10. Usando este método, teremos consciência se a nossa atenção plena está com a contagem, concluindo a contagem corretamente, ou perdida e distraída. Quando tivermos habilidade na contagem das respirações, veremos que a respiração é percebida com mais nitidez. A velocidade de contagem pode então ser aumentada do seguinte modo: com a inspiração contamos 1, 2, 3, 4, 5, e depois com a expiração 1, 2, 3, 4, 5. Quando tivermos habilidade na contagem até 5, podemos aumentar o número até 6. Inspirando, conte 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois expirando, conte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos fazer experimentos para ver se isso é suficiente para manter a nossa atenção ou não. Como alternativa, podemos simplesmente continuar contando até 5. Não importa o método, escolha o mais confortável. Deveríamos contar desse modo até que tenhamos habilidade e proficiência. Por fim, nos daremos conta de que a mente abandonou a contagem por si mesma e sente-se confortável simplesmente percebendo a inspiração e a expiração no nariz. Isto pode ser descrito como uma mente pacificada através do método da contagem. Budo. Além disso, podemos usar a palavra de meditação, Budo, aquele que sabe, recitando internamente juntamente com a inspiração e a expiração. Inspirando, recitamos, Budo, expirando, recitamos, Budo. Ou podemos recitar, Budi, com a inspiração e Dho, com a expiração. Aquilo que funcionar melhor, seguimos repetindo a palavra continuamente em sincronia com a respiração. Quando a mente se acalmar, a palavra irá desaparecer naturalmente por si mesma sem o nosso conhecimento. Simplesmente saberemos que a respiração está entrando e saindo. À medida que ficarmos mais calmos, a respiração ficará cada vez mais refinada até que pareça ter desaparecido por completo. Neste caso, simplesmente ficamos com o saber, fixando no ponto em que a respiração foi percebida por último. Algumas vezes, enquanto observamos a respiração, a mente vagueia pensando e fantasiado acerca do passado e do futuro. Nessas ocasiões, temos que fazer esforço e regressar para o momento presente, a atenção na respiração. Se a mente estiver vagueando demais de modo que não consigamos focar nossa atenção, então podemos respirar profundamente, enchendo os pulmões até a capacidade máxima antes de exalar. Devemos inalar e exalar profundamente desse modo 3 vezes e depois retornar à respiração normal. Podemos em seguida empregar qualquer um dos métodos explicados anteriormente. Meditação andando. A meditação também pode ser desenvolvida caminhando. Fique em pé com calma, as mãos levemente juntas à frente, à direita sobre a esquerda. A cabeça não deve estar nem demasiado elevada e nem caída para baixo. Os olhos devem fitar adiante a uma distância uniforme e não devem se desviar para a esquerda ou direita, nem demasiado próximo e nem distante. Enquanto caminhamos para cá e para lá, coordenamos os movimentos dos nossos pés com a palavra de meditação, Budo. Quando damos um passo à frente, começando com o pé direito, internamente recitamos, Budi, e com o pé esquerdo, Dho. Ajahn Chah ensinava que ao praticar a meditação andando devemos estar atentos ao começo, meio e fim de cada passo. Enquanto recitamos, Budi Dho, devemos também fixar a atenção no conhecimento dos movimentos em relação a esses 3 pontos ao longo do caminho. Chegando ao fim do caminho, paramos e reestabelecemos a atenção plena antes de dar a volta e retornar caminhando, recitando, Budi Dho, Budi Dho, Budi Dho, da mesma forma que antes. Podemos ajustar a nossa prática de acordo com o tempo e o lugar. Se houver espaço, podemos estabelecer um caminho com 25 passos de comprimento. Se houver menos espaço, podemos reduzir o número de passos e caminhar mais lentamente. No entanto, ao praticar a meditação andando, não devemos caminhar nem demasiado rápido e nem demasiado lento. Estágios de concentração. A essência da meditação é focar a atenção plena exclusivamente no objeto de meditação. Quando a atenção plena estiver estabelecida do modo apropriado, então, o coração estará continuamente consciente do processo de contagem ou recitação, ou caminhada, não se recordando de nada mais. Enquanto estiver dotado da atenção plena, o coração estará livre dos 5 obstáculos do desejo sensual,
má vontade, torpor e preguiça, inquietação e ansiedade, e dúvida e a concentração então se firma, caracterizada pela pacificação temporária da mente chamada concentração momentânea, Kanika Samadhi, IV. Se mantivermos o foco com atenção plena contínua, então algumas vezes experimentaremos o prazer. O prazer é caracterizado por sensações físicas de frescor, ou uma onda de energia que se espalha pelo corpo como ondas que quebram na praia. Essas sensações podem fazer com que o corpo oscile ou os pelos fiquem em pé e são acompanhadas por percepções de expansão física. Algumas vezes pode parecer que as nossas mãos e pés desapareceram. Sensações em outras partes do corpo, até mesmo a sensação do corpo como um todo, podem da mesma forma desaparecer da consciência. Durante esse período em que está em paz, a mente temporariamente abandona o seu apego ao corpo físico e, como consequência, experimenta apenas sensações de leveza e tranquilidade. Sentados em meditação, com o incremento dessa tranquilidade, pode parecer que estamos flutuando no espaço, dando origem a sentimentos de felicidade e bem-estar. Nesse ponto, podemos dizer que o poder da nossa concentração se aprofundou até o nível da concentração de acesso. Com a concentração se aprofundando ainda mais, o coração experimenta ainda mais prazer intenso e felicidade, junto com um sentimento de profunda força interior e estabilidade. Todos os pensamentos cessam e a mente se torna absolutamente quieta e unificada. Nesse estágio, nós não somos capazes de controlar ou dirigir a meditação. A mente segue o seu curso natural, entrando num estado unificado com apenas um único objeto na consciência. Esse é o nível da concentração de absorção, jhanas. 7. Aprendendo a conhecer a mente. Quando começamos a meditar, rapidamente iremos notar que ficar sentado mesmo por um minuto parece quase impossível. Tudo que experienciamos é inquietação e agitação. Com a prática, no entanto, logo seremos capazes de sentar por períodos de tempo mais longos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Por fim seremos capazes de sentar por meia hora com facilidade. Algumas vezes a meditação traz paz, outras não, mas nos estágios iniciais o elemento-chave é a paciência. É importante notar que os 5 obstáculos para a paz na mente, desejo sensual, má vontade, preguiça e torpor, inquietação e ansiedade, e dúvida, não são criados pela meditação. Eles simplesmente já se encontram presentes. Na vida diária estamos acostumados a pensar muito e com frequência de um modo não muito hábil ou controlado. Esse tipo de pensamento tende a agitar a mente e criar diferentes tipos de estresse mental. Então, quando nos sentamos para concentrar a mente na respiração, ou algum outro objeto de meditação, aquilo que é notado primeiro é o que já está presente. De repente vemos, tem um montão de pensamentos acontecendo. Portanto, para começar, aceite como algo normal que a mente destreinada seja assim. E o modo habilidoso para lidar com isso é desenvolver essa qualidade da atenção plena. Meditamos para conhecer a nossa mente. Mas isso não significa pensar, tenho que ficar em paz. Se pensarmos desse modo e nos agarrarmos a isso, ficaremos irritados conosco mesmo quando não estivermos em paz. Nosso objetivo é simplesmente conhecer a mente. E quando estivermos trabalhando no desenvolvimento da atenção constante, isso irá incluir ocasiões, quando houver pensamentos e distrações surgindo, em que não experimentaremos muita paz. Nesses casos ficamos apenas com o conhecer. Agora a mente está distraída. Haverá também ocasiões em que a nossa atenção plena e concentração estarão fortes e os obstáculos desaparecerão. Nesses casos, temos consciência disso. Agora a mente está em paz. Agora a mente está calma e concentrada. Qualquer que seja a experiência, nós a conhecemos pelo que ela é. Esse é o nosso objetivo. 8. Gerando impulso com a atenção plena. Se nos dedicarmos todos os dias, a meditação começará a ganhar impulso por conta própria. Quando acordarmos, vamos querer praticar meditação. Sempre que tivermos algum tempo livre, vamos querer praticar meditação. E se surgir a oportunidade, vamos querer praticar durante todo o dia. Se praticarmos de modo consistente com atenção plena, a qualquer hora do dia que formos meditar, quer seja pela manhã ou à noite, a mente irá se dirigir a um estado de paz com muita facilidade. Isso é o que chamamos de desenvolver a mente continuamente.
Sempre que tivermos a atenção plena estabelecida, estaremos desenvolvendo a mente. No entanto, mesmo que sentemos durante todo o dia com os olhos fechados, se não houver atenção plena, o nosso esforço trará pouco benefício. Se praticarmos a meditação andando durante todo um dia, mas a nossa atenção plena não estiver estabelecida firmemente, então não estaremos aplicando o esforço correto na meditação. Para realmente fazer o esforço correto, temos de nos empenhar no abandono de todos os estados mentais prejudiciais que tenham surgido, fazer com que estados benéficos surjam e, uma vez presentes, procurar mantê-los na mente. Quanto aos estados mentais prejudiciais que já foram abandonados, devemos nos empenhar para que eles não surjam novamente. Se estivermos praticando desse modo, com atenção plena, então, quer seja em pé, sentado, caminhando ou deitado, estaremos de fato desenvolvendo a mente. 9. Reflexão sábia. Haverá ocasiões em que a mente estará demasiado inquieta para simplesmente observar a respiração ou permanecer com a palavra de meditação. Nessas ocasiões pode ser que precisemos empregar a reflexão sábia. A reflexão sábia se dá quando empregamos o pensamento de modo consciente para conduzir a mente para um estado de paz. Podemos empregar a recordação das qualidades do Buda, os 4 Brahma Viharas v, a recordação da morte, recitação dos suttas, ou outros modos de contemplação do Dhamma. Algumas pessoas percebem que o seu temperamento é mais adequado para esse estilo de meditação com reflexão e contemplação, enquanto que outras irão perceber que permanecer com um único objeto de meditação, como por exemplo a respiração, irá pacificar a mente com facilidade. No entanto, muitos praticantes percebem que pode ser útil empregar esses dois aspectos em revezamento como meio para acalmar a mente. Na tradição das florestas da Tailândia, é bastante comum os praticantes usarem a recordação do Buda como seu principal objeto de meditação. Além de recitar Buda, junto com a respiração, podemos também recordar as qualidades do Buda para acalmar a mente. O Buda foi perfeitamente iluminado. A mente dele era pura, livre das contaminações mentais, livre do sofrimento, experimentando paz constante. Ele não só purificou a própria mente descobrindo um meio de libertá-la da delusão e do apego, como também desenvolveu a sabedoria para ensinar outros a seguirem o mesmo caminho. Devido à nossa fé no Buda e nos seus ensinamentos, quando entramos ou saímos de um templo, é costume prestar-lhe homenagem prostrando-se 3 vezes ante a estátua do Buda. Quando fazemos isso, estamos recordando a iluminação do Buda e o que isso significa. Recordamos as qualidades mentais que ele aperfeiçoou, isto é, a sua grande compaixão, grande pureza e grande sabedoria. Ele desenvolveu essas virtudes e outros aspectos da sua prática espiritual ao longo de incontáveis vidas, com o voto de tornar-se um Buda durante todo o tempo. O seu voto foi finalmente realizado ao experimentar a felicidade da libertação sentado sob uma figueira dos pagodes na Índia há 2500 anos. Daí ele começou a ensinar o caminho para superar o sofrimento que havia descoberto por si próprio. O Buda ensinou o caminho para a perfeita paz e felicidade, por bondade e compaixão por todos os seres sencientes deste mundo. E quando seus discípulos também realizaram a iluminação, eles foram enviados para disseminar os ensinamentos em benefício de todos os seres. Esses ensinamentos têm sido transmitidos e compartilhados até os nossos dias. É devido a isso que ainda existem seres iluminados no mundo. 10. As 4 moradas divinas. Refletir sobre as 4 moradas divinas, Brahma Viharas, amor, bondade, compaixão, alegria altruísta e equanimidade é um outro método contemplativo que traz grandes benefícios para o praticante. Metta, ou amor-bondade, verdadeiro é imparcial e ilimitado. Mas quando começamos a desenvolver metta, precisamos começar estabelecendo um sentimento de boa vontade voltado para nós mesmos. Nós genuinamente desejamos a felicidade e coisas boas para nós mesmos. Daí, evoluindo com base nesse fundamento, podemos pensar nos nossos pais ou em alguém que amamos e enviar-lhes nossos sentimentos de amor-bondade. Em seguida, pensamos em alguém por quem nutrimos sentimentos neutros e também lhe enviamos os nossos sentimentos de amor-bondade. Por fim, focamos em alguém com quem tenhamos algum conflito. Ao desenvolver o amor-bondade progressivamente dessa forma, a prática pode evoluir até incluir todos os seres vivos. Para ser capaz de difundir o amor-bondade puro desse modo é necessário desenvolvê-lo com frequência.
Mas com a prática constante, o poder do nosso meta irá se incrementar gradualmente. Se persistirmos aplicando a atenção plena a esses pensamentos de amor-bondade, a mente se acalmará naturalmente e se unificará. À medida que formos experimentando a paz da concentração, nos sentiremos descontraídos e felizes no nosso íntimo. A mente estará estável e calma. A partir desse ponto, a concentração e o amor-bondade progredirão de mãos dadas, já que nesse ponto ambos são quase a mesma coisa. Quando a mente se acalma, está naturalmente livre de irritações. Ao manter a atenção plena no objeto de meditação, por fim, chegaremos ao ponto em que não há em absoluto má vontade na mente. Esse estado será percebido e a mente estará em paz e refinada. Karuna, compaixão, é reconhecer que todos os seres sofrem e que queremos ajudá-los. O desenvolvimento da compaixão é semelhante ao desenvolvimento do amor-bondade. Primeiro reconhecemos o sofrimento que nós mesmos experimentamos, quer seja pequeno ou grande, e fazemos um voto para que através da nossa prática do Dhamma sejamos capazes de transcender as várias formas de sofrimento nesta vida. Em seguida, dirigimos a nossa mente para as pessoas pelas quais sentimos amor e afeição, reconhecendo o sofrimento que elas experimentam e desejando sinceramente que se libertem dele. Por fim, dirigimos a nossa mente para as pessoas por quem tenhamos um sentimento neutro e aquelas com as quais temos conflitos. Uma vez mais, do mesmo modo que com o amor-bondade, o objetivo é desenvolver o poder da compaixão que abarque todos os seres indiscriminadamente. O amor-bondade e a compaixão estão conectados de um modo tão próximo que ao desenvolver um estamos como consequência desenvolvendo o outro. Na verdade, na recitação de meta que costumamos fazer, estamos inclinando a mente na direção de pensamentos de compaixão através do cultivo do amor-bondade. Empregando as frases, que todos os seres estejam livres da hostilidade, livres da má vontade e ansiedade, que eles desfrutem do bem-estar e se libertem de todo o sofrimento, nós cultivamos o sentimento de querer ajudar esses seres, de querer remover as causas do seu sofrimento. Com mudita, a alegria altruísta, estimulamos a consciência daquilo que já é bom e abundante nas nossas vidas e desejamos que não nos separemos disso. Ficamos alegres com essa abundância e boa fortuna. Depois nos recordamos de outros seres que atualmente estão tendo boa fortuna, desejando sinceramente que eles também não venham a perder essa abundância, esse bem-estar, essas boas oportunidades. Nós estimulamos o apreço por aquilo de bom na vida deles, e por fim praticamos desejando que todos os seres possam ter essas boas oportunidades e possam experimentar esse bem-estar. Finalmente, para o cultivo de upekkha, equanimidade, nós contemplamos karma vi. Olhamos para nossa própria situação e as diferentes coisas dolorosas que ainda não somos capazes de solucionar. Com o entendimento que karma é uma força real e poderosa, consideramos que essas dificuldades devem ter surgido devido às nossas ações no passado. Contemplando desse modo, podemos desenvolver a paciência e a equanimidade, aceitando a nossa situação e não lutando contra o karma. Com relação aos outros, seguimos cultivando o amor-bondade, a compaixão e a alegria altruísta. Mas também entendemos que os seres colhem os frutos das suas ações passadas. Contemplamos o fato de que algumas vezes simplesmente não podemos fazer nada por algum ser devido ao seu karma e que nós tampouco podemos solver todo o nosso karma. Quando podemos permanecer com equanimidade, não sofremos desnecessariamente devido a isso. Isso é chamado desenvolver a qualidade da upekkha. 11. Contemplação da morte. Ajahn Chah com frequência recomendava a contemplação da morte, particularmente naquelas ocasiões em que a mente está agitada e inquieta, pensando descontroladamente. Como esta é uma contemplação poderosa, quando estamos subjugados por algum aspecto de cobiça ou raiva, ou simplesmente deludidos pela confusão e pela dúvida. A contemplação da morte pode eliminar tudo isso, trazendo para a mente um senso de finalização. Espere, eu irei morrer logo. Isso irá eliminar todos aqueles pensamentos menos importantes, secundários, que estão perturbando a mente naquele momento. Essa é uma técnica de meditação muito útil. Podemos praticar a contemplação da morte contemplando a incerteza nas nossas vidas e a certeza da morte. Refletimos continuamente que, tendo nascido, necessariamente morreremos. Ouvindo notícias sobre mortes e perdas, podemos refletir também sobre a nossa própria mortalidade.
Suponha que a população humana mundial somasse 6 bilhões de pessoas, das quais 6 milhões morressem a cada ano, 600 milhões a cada década. Se não houvesse novos nascimentos, dentro de um século toda a população do mundo teria falecido, todos os 6 bilhões de pessoas. No entanto, porque há novos nascimentos substituindo as pessoas que morrem, nós deixamos de ver a presença da morte, exceto naqueles eventos terríveis, resultado de desastres naturais. Quando um grande número de seres humanos morre devido a esse tipo de evento, podemos refletir que nós também precisamos morrer, que não podemos escapar da morte. No entanto, quando contemplamos o Dhamma, temos de fazê-lo do modo correto. Refletindo sobre a impermanência e a incerteza da vida, podemos chegar ao ponto de ver que todos nós temos de chegar ao mesmo fim. Não há como evitar isso, pois no final das contas, todos temos que morrer. Mas é importante que contemplemos de um modo hábil, despertando a urgência e a energia para a prática. Essa contemplação deveria desenvolver a atenção plena e a sabedoria, conduzindo a mente para mais paz. Se for feita de modo inábil, poderá resultar em depressão, vendo a vida como carente de significado. E se tivermos esse tipo de reação negativa, então temos que parar e compreender que não estamos indo na direção certa, que isso não está produzindo o resultado correto. Portanto, ao contemplar e praticar o Dhamma, temos sempre de olhar para os resultados daquilo que estamos fazendo para julgar se estamos praticando do modo correto. Se houver mais energia, mais esforço, mais paz, então esse é o indicador que estamos na direção correta. 12. Usando a recitação para ajudar na meditação. A prática de recitação budista ajuda a acalmar a mente, focando-a no Dhamma, resultando em compostura e paz. Antes de praticar a meditação, podemos usar a recitação como objeto da atenção plena. Nessas recitações podemos encontrar os ensinamentos genuínos que o Buda nos proporcionou, e se os recitarmos com atenção plena, isso poderá dar origem a um sentimento de alegria interior. Isso nos ajuda a recordar e contemplar os ensinamentos, fazendo com que a cada vez penetrem no coração um pouco mais. Podemos começar recitando as devoções diárias, recitando as qualidades do Buda, do Dhamma e da Sangha. Podemos depois estimular pensamentos de amor-bondade, dirigindo-os primeiro para nós mesmos e depois para todos os seres. A recitação também é útil para subjugar o obstáculo do torpor. Mas se estivermos meditando e mesmo assim não conseguirmos dar um fim ao torpor ou sonolência, então, podemos mudar de postura e praticar um pouco de meditação andando. Podemos até mesmo tentar caminhar de costas ou sentar na beirada de um muro, ou num lugar alto. O objetivo é estimular o senso de atenção plena e vigilância, o que fará com que a mente fique alerta. Se sentarmos num lugar alto, perigoso, esperamos acordar. Mas se nos sentirmos cansados e sonolentos, melhor descer, melhor não cair e morrer. Ainda não penetramos o Dhamma, então, melhor usar a sabedoria também. 13. Observando as 3 características, empregamos a reflexão com sabedoria para contemplar o Dhamma, em particular as 3 características da existência: impermanência, insatisfação e não eu. Contemplar essas 3 características ajuda a diminuir a proliferação mental que em geral agita a mente. Com o emprego da atenção plena na meditação formal e na contemplação, o grau de consciência do momento presente irá aumentar e o número de fantasias e devaneios diminuirá. Seremos capazes de capturar todas as velhas lembranças, humores e pensamentos com muito mais rapidez e pouco a pouco abandoná-las. Quanto mais pudermos abrir mão de toda essa proliferação mental, menos sofrimento e estresse. Contemple esta mente, a mente que tende a proliferar e fantasiar, desgarrando-se para o passado e o futuro. Devemos treinar a ver as coisas como incertas, em mudança, como impermanentes. Não importa o quanto tentemos planejar o futuro, este nunca acaba sendo como pensávamos. Muito tempo pode ser perdido com esse tipo de pensamento. Mas como ainda somos obstruídos pela delusão, essas formações mentais ocorrem continuamente. Por conseguinte, o praticante habilidoso deve manter a mente sob observação, vendo que toda essa proliferação é impermanente, insatisfatória e não eu. Se procurarmos por um eu, uma pessoa, um ser, qualquer eu concreto ou outro tipo de eu nessa proliferação mental, isso não será encontrado. Isso é chamado usar a impermanência, insatisfação e não eu como nosso objeto de meditação.
Ajahn Chah diria que usar as 3 características como objeto de meditação dá origem à verdadeira sabedoria, pois tem a força para mudar o entendimento incorreto e as distorções da mente. Mas se a sabedoria não surgir em toda a sua plenitude, é porque a nossa concentração não é forte o suficiente. Nesse caso, precisamos voltar atrás e reestabelecer a nossa atenção na inspiração e expiração, dando tempo para que a mente descanse na calma da concentração. Se praticarmos muita contemplação sem primeiro ter acalmado a mente, veremos que os pensamentos se tornam excessivos e inquietos e que estamos observando apenas a mente proliferando. Esse não é o modo correto de contemplar. Por conseguinte, novamente devemos voltar atrás e pacificar a mente, dando-lhe tempo para descansar e recuperar a sua força. Qualquer que seja o método que empreguemos para aquietar a mente, quer seja a atenção plena na respiração, meditação de meta, recordação do Buda ou contemplação da morte, todas produzem o mesmo resultado. 14. Além da calma, se conseguirmos praticar deste modo, meditando regularmente e desenvolvendo a atenção plena na vida diária, então cedo ou tarde chegaremos ao ponto em que sentamos para meditar e experimentamos um sentimento de grande paz. Sentimos leveza no corpo e a mente parece unificar-se abandonando todas as suas preocupações e aflições habituais, tornando-se muito quieta e concentrada. Esse é o resultado de todo o esforço dedicado ao desenvolvimento da atenção plena. A concentração é o fundamento, mas temos que ir além da calma da concentração e usar o seu poder para desenvolver a sabedoria. Até agora a sabedoria foi encontrada através daquilo que foi ouvido e escutado. Essa é a sabedoria originada da discussão de conceitos e coisas, de perguntas e respostas, do estudo das escrituras. Esse é um tipo de sabedoria, mas é a sabedoria que depende da faculdade da memória e dos pensamentos. Esse tipo de sabedoria tem a sua função e proporciona um nível de entendimento, mas o Dhamma verdadeiro que o Buda ensinou provém de uma mente pura, de uma mente iluminada, de uma mente desperta. Ao colocar os ensinamentos em prática e desenvolver a concentração, podemos experimentar a sabedoria genuína. Essa é a visão clara, ao invés da reflexão baseada no pensamento, feita nos estágios preliminares da prática. A sabedoria que surge através da concentração tem o poder de superar os hábitos prejudiciais e as tendências da mente. E assim, quando estudarmos os textos novamente, o nosso entendimento será real, porque experimentamos aquilo por nós mesmos. 15. Trazendo a prática para casa todos os dias. Quando chegar em casa, desenvolva uma atitude de alguém que está dedicado à prática. Tente não trazer para dentro de casa todos os seus assuntos e preocupações do trabalho. Quando chegar em casa, tente deixá-los de lado. Se tiver um pequeno altar ou santuário em casa, veja se encontra um tempo para fazer as suas reverências e recitar um pouco das escrituras, só para colocá-lo num clima favorável. E é claro, faça também um pouco de meditação. Tente desenvolver a autodisciplina e a motivação para fazer isso com regularidade. Porque se puder fazer disso um hábito, irá descobrir que estará sempre revigorando o seu esforço na prática, revigorando a sua convicção nos ensinamentos. Enquanto mantivermos esse esforço sincero, teremos uma energia positiva. Mesmo que ainda não experimentemos a perfeita paz, veremos que continuamos inspirados. Isso nos dará a habilidade para resistir aos estados de humor habituais e aos estados mentais prejudiciais nos quais, de outra forma, estaríamos aprisionados. Precisamos, no entanto, ter cuidado para não nos tornarmos preguiçosos e demasiado distraídos. Se não desenvolvermos bons hábitos e autodisciplina, a prática pode se tornar demasiado irregular, significando que algumas vezes praticamos, mas outras não. Gradualmente, os hábitos prejudiciais da mente terão a oportunidade de assumir o controle novamente e mesmo quando praticarmos a meditação, a mente estará tomada pelos pensamentos distraídos e pela proliferação. No fim das contas, vamos começar a sentir que não vale a pena, que a prática não está progredindo, e talvez desistir. Portanto, temos que manter a motivação. Encontrar uma forma de colocar esforço na prática, mesmo que seja pequeno, porque isso sempre ajudará a energizar a mente e estimular a motivação. E enquanto estivermos motivados, a prática será mantida.